Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui para mais uma aula de matemática do cotidiano, tá? Vamos continuar a nossa análise sobre a proporcionalidade, né, que pode acontecer entre grandezas e relações, tá bom? E semana passada a gente falou sobre a regra de 3 simples, que é a regra mais utilizada talvez na matemática no nosso dia a dia, no mundo inteiro, né? Só que existe também uma outra relação, tá? Que nós vamos perceber, tá legal? Em locais onde não cabe a regra de 3 simples, mas outro tipo de regra, já que as grandezas elas vão guardar outra proporcionalidade, tá? Então é aí que a gente vai utilizar a regra de 3 composta, tá certo? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer para utilizar essa regra, para trabalhar com ela, não é? Para usar essa regra, eu preciso fazer o que? Analisar a proporcionalidade, o tipo de proporcionalidade. Quando eu falo tipo, tá? Eu quero te dizer o seguinte, olha, a grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional ao que eu vou trabalhar ali, né? Então é isso que a gente tem que analisar, tá? Dá para sempre descobrir isso? Claro que dá. Uma intuição nossa, né? A gente faz uma análise, a gente consegue inferir e dizer, olha, qual que é o tipo de proporcionalidade que vai acontecer aqui? É direta ou inversa? Né? Aí você tem que lembrar, se for diretamente proporcional, os dois aumentam juntos ou os dois diminuem juntos. E se for inversamente proporcional, um aumenta, o outro diminui. Tá? É aí que você tem que pegar a ideia, tá bom? Então vamos fazer aqui duas atividades onde eu vou aplicar a regra de 3 composta, para você ver como que ela é utilizada, tá bom? Então acompanha comigo aqui então, ó. Em uma lavoura de soja, duas máquinas, vou separar aqui, ó, de verde as máquinas. Duas máquinas carregam 5 caminhões de terra, 5 caminhões, né, em 2 horas e meia. Então tá vendo que eu tenho três grandezas diferentes aqui, ó, número de máquinas, número de caminhões e hora, né? E tempo, na verdade, tá? Vamos separar aqui então, vamos colocar aqui, ó, o número de máquinas, tá? Aí eu vou colocar aqui do lado o número de caminhões e o tempo. Pronto. Vamos colocar aqui então, ó. Eu tenho então duas máquinas, enchem 5 caminhões e gastam 2,5 horas. Então tá bom. Vamos lá, ó. Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura, ou seja, constante, não mude o rendimento, quanto tempo será gasto, ou seja, não sei quanto tempo será gasto, né? Determine quanto tempo será gasto para que 5 máquinas, vamos colocar aqui, ó, 5 máquinas, tá? Carreguem 30 caminhões, tá certo? Então eu peguei os dados do nosso problema aí, tá? Ó, o tempo está em vermelho, marquei. Em azul, quantos caminhões? São 30 agora caminhões, né? E de verde aqui quantas máquinas? 5 máquinas, tá? Então, agora a nossa ideia é fazer o quê? Calcular quanto tempo 5 máquinas enchem 30 caminhões, né? Então, o que a gente tem que ver aqui, ó? Qual que é o procedimento para você analisar a regra de 3 composta? Eu tenho que comparar, né? Eu tenho que analisar o tipo de proporcionalidade entre a grandeza que eu quero descobrir. No caso, quem eu quero descobrir aqui? É o tempo, não é? Então eu tenho que ver o quê? Qual é a relação dessa grandeza aqui, ó, tempo, com as demais, né? Então vamos supor, né? Vamos comparar aqui ó, o número de máquinas com o tempo, né? Gasto para carregar, tá certo? Olhando só duas, né? Então se eu olho o tempo com a máquina, então por exemplo, se eu tenho mais máquinas, eu vou gastar mais ou menos tempo. Eu vou gastar menos tempo. Em teoria eu gasto menos tempo, né? Então se a quantidade de máquinas aumenta, o tempo faz o quê? Ele diminui, né? A ideia é essa, tá? Só que se você for comparar agora, né, por exemplo, com o número de caminhões, né, eu vou ter o quê? Se eu diminuir o tempo, né, eu vou ter que carregar com mais o quê? Caminhões. Tá legal? Então como é que ficaria essa parte aqui, ó? Então pronto. Então agora a gente conseguiu montar nossa regra aqui, ó. Então a gente sabe que
os caminhões e o tempo são diretamente proporcionais e o número de máquinas e o tempo são inversamente proporcionais. Então, em teoria, você deveria escrever o quê? 2,5 dividido por x deve ser igual a 5 dividido por 30, tá certo? 5 dividido por 30 vezes, vou colocar aqui, 2 dividido por 5. Agora aqui está a questão, tá vendo que eu coloquei isso aqui na mesma ordem que está isso aqui? Porque as setinhas estão na mesma ordem. Agora o número de máquinas aqui ele é inversamente proporcional ao tempo. Então eu não vou escrever 2 sobre 5. Eu vou apagar isso aqui e vou escrever o inverso. 5 sobre 2. Agora eu posso multiplicar aqui e fazer a conta normalmente que eu vou conseguir chegar ao resultado. Então 5 vezes 5, 25. Então vamos repetir isso aqui. 5 vezes 5, 25. 30 vezes 2, 60. Tá? Continuando aqui na frente, vamos multiplicar cruzado agora. O famoso cruz credo aqui, né? Então vai ser 25x é igual a 60 vezes 12,5. Isso aqui é igual a 150. Tá? Então vai ser 150 dividido por 25. Tá bom? Então na verdade aqui, nós vamos ter 150 dividido por 25 é igual a 75. 75 o quê? Horas. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Que a máquina vai gastar, 5 máquinas vão encher 30 caminhões em quanto tempo? 75 horas. Tá, pessoal? Só corrigindo aqui, não é 75 não. São 6, né? Se você fizer 150 por 25 é 6, eu fiz por 2, tá? Então vai gastar 6 horas enchendo, tá bom? Então é assim que você tem que analisar a regra de 3 composta, tá? Vamos fazer um exemplo que tem mais variáveis para ver se fica mais claro para vocês. Tá? Então aqui, 10 guindastes, então vamos anotar aqui, 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho, tá? São 4 grandezas então, tá bom? Então eu tenho aqui, o número de guindastes, né? Eu tenho aqui o número de caixas, eu tenho aqui o tempo, né? Quantos dias, e eu tenho aqui do lado o número de horas, né? Que foram gastos aí, tá bom? Então vamos colocar aqui e vamos preencher os dados aqui para nossa regra de 3, tá? Número de guindastes, então 10 guindastes carregam 180 caixas, tá? Em 12 dias com 5 horas de trabalho cada. Tá bom. Pergunta: quantas caixas serão carregadas? Né? Então se eu quero saber o número de caixas, eu vou colocar aqui, em azul, quantas caixas serão carregadas em 15 dias, não é? Então o nosso tempo aqui está em verde, em 15 dias, por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia. Tá certo? Então vamos preencher aqui agora, eu quero saber quantas caixas, então meu X está aqui, né? Que vai ser carregado em 15 dias, tá certo? E trabalhando 4 horas por dia com 12 guindastes, né? Vamos tentar estabelecer a proporção aqui agora, tá legal? Vamos observar aqui então, Então, fazendo aqui, Então, quanto mais caixas eu tenho para carregar, né, mais guindastes eu vou ter que utilizar. Então, elas são diretamente proporcionais. Quanto mais caixas eu tiver, mais tempo eu vou gastar para isso, né? Quanto mais caixa eu tiver, mais horas eu vou gastar para quê? Para poder construir, para poder carregar essas caixas, né? Então você está percebendo que nesse caso que todos são diretamente proporcionais. Então quando você for montar a regra de 3 aqui, tá? Você simplesmente vai colocar um sobre o outro. Então 180 dividido por x, né? A incógnita, aí eu vou colocar o restante multiplicando, 10 sobre 12 vezes 12 sobre 15 vezes 5 sobre 4, tá? Tá vendo que dessa vez aqui eu não inverti nenhuma ordem, eu coloquei simplesmente a ordem que está aí.
aqui atrás eu inverti, não é? Eu inverti justamente aquela grandeza que era inversamente proporcional. E é assim que você vai fazer com todas as outras, tá bom? Como essas aqui estão todas diretamente proporcionais, mantém a relação, né? Então agora você multiplica tudo que está em cima, ó. Vamos repetir aqui, 180 sobre x vai ser igual a 10 vezes 12 vezes 5, 600, dividido por 12 vezes 15 vezes 4, 720. Continuando aqui do lado, ó, 600x multiplicando cruzado é igual a 180 vezes 720, que é igual a 129.600. Então, x vai ser igual a 129.600 dividido por 600. Então, quanto que vale, então, né, quantas caixas eu vou conseguir carregar nessa situação? Vamos pegar aqui, ó. 129.600 dividido por 600. Eu vou carregar 216 caixas, tá bom? Então, para você utilizar a regra de 3 composta, pessoal, basta você aplicar essa regrinha, não é? Todas que forem diretamente proporcionais, você escreve a fração do mesmo jeito. Agora, se tiver uma ou duas que forem inversamente proporcionais, o que você faz? Você inverte a fração, né? Tá? Sempre coloca primeiro a fração da incógnita que você quer encontrar igual às outras frações das outras grandezas, tá certo? Espero ter ficado claro para vocês então, tá? A atividade que eu mandei para vocês é justamente basicamente sobre isso daqui, para você trabalhar com a regra de 3 simples, composta, desculpa, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá legal? Um grande abraço, boa semana, fique com Deus